Ok? Pessoal, boa tarde. Estamos hoje, então, iniciando o item 10 do capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno. Esse capítulo 1 trata-se simplesmente de um tema muito interessante da nossa vida. O futuro ou nada. Temos que entender. Por que estamos aqui? Para quê? E após a vida física, para onde iremos? Vai acabar? Tudo que agregamos aqui vão destruir? Então nós estudamos, desde o início, três alternativas, né? O nada, que é a teoria materialista, que nós vamos falar daqui a pouco. O da absorção, que volta tudo para um todo e depois tira daquele todo e começa tudo de novo. Quer dizer, todo o progresso, todo o mal ou bem que é feito, dilui-se e é sempre um recomeço. Depois da panteísta também, que é o mesmo sistema da absorção, só com a ideia de que tem um Deus Criador, que a gente sabe, nós vamos detalhar aqui. Então, no item 10, que nós vamos ver aqui, vocês vão ver lá, os que estão livres, acompanhem aí, que Kardec comenta esses sistemas conosco, que eles chegam e não satisfazem a razão. Veja bem, o que é a doutrina espírita? Não é o conjunto de razão, lógica e bom senso? Então, tudo que você vê, as diferenças que existem, físicas, sociais, de raças, etnias, tudo isso aí, por que existem essas diferenças? Porque uns estão sofrendo, outros não. Qual a razão disso aí? A gente vai ver que algo não funciona. Se eu vou viver aqui e vai acabar tudo, então aqueles que vieram ricos e belos seriam privilegiados da criação. Ué, mas privilegiado como? Se tem um Deus, né? Existe um Deus justo, que a gente vai chegar nele através dessas diferenças. É que nós chegamos em Deus, não é de lá para cá. É vendo essas diferenças que nós temos aqui, que nós vamos formando a nossa convicção. Por quê? Essas pequenas diferenças que se tornam grandes diferenças de convivência na Terra, não só nos países, mas na Terra também, que nos leva a questionar, gente, por que diferenças tão gritantes, se não existe nada? Se não existisse nada depois, então seriam todos ricos e belos. Vinha, fez, acabou, perde tudo, começa de novo. Então não satisfaz. Então, nesse item aí, que vocês já leram em casa, não satisfaz. Então ele fala aí, se vocês quiserem anotar aí, o homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma depois da morte. É isso que vai chegar. Nós estamos vendo todo esse início para nós chegarmos na individualização da alma. Para a gente começar a entender. Porque na realidade, se vocês forem ver essas alternativas, o nada, por exemplo, absoluta após a morte, gente, é um absurdo. Como conceber o nada? Aí a gente pergunta, o que é o nada? Nada é nada, é zero, é algo que não existe. Então não se coaduna-se com a evolução, com o progresso de tudo. Porque nós todos, quando começamos a filosofar espiritualmente, conhecendo a doutrina, filosofia, ciência e a moral, nós vamos entender que a marcha do progresso é uma constante, que nós aprendemos na Gênese, desde a formação do universo, dos planetas, dos sóis, dos seres, né? Dos princípios inteligentes que passaram pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até se tornarem seres inteligentes do universo, que somos nós, espíritos. Tudo tem uma razão, tudo está em evolução, evoluindo. Então, o nada. Agora, a absorção do tudo também não tem lógica.
Então, tira-se uma gota do oceano, vem aqui, fica aqui, volta, aquela gota não tem individualidade, então, por quê? Está tudo misturado, vai voltar para o oceano de novo. Então, qual? Outra gota. Outra gota. Vai misturar tudo e vai sair outra, não vai sair a mesma gota. Eu não entendi o que é absorção. A absorção é disso aí, você sai de um todo, a alma sai de um todo, sem individualidade. Então, vai nascer isso aqui, tira de lá, cria-se uma alma e vem, vive, morre e sem individualidade, ela volta para um todo e perde a sua individualidade. É absorvido. Essa essência que está morando aqui, nós, se fosse essa teoria, nós seríamos absorvidos por um todo, sem individualidade. É algo hipotético, um todo, uma energia, como se fosse uma energia radiante que sai. Vem e volta. Então, nós somos absorvidos, não tem individualidade, seria uma coisa coletiva, um todo coletivo. Quer dizer, é algo que não dá para a gente compreender depois que a gente começa. Por que isso aí é materialista? Porque o materialista, ele vê só o momento presente, a teoria materialista. Vê aqui e depois, pode ser que no fundo ele tenha alguma levado, que exista alguma coisa, mas tema que não, vamos aproveitar aqui o agora, não tem futuro. E aí nós vamos ver daqui a pouco, vamos aprofundar mais, Kardec nos traz bastante informações a respeito dessas teorias. Não sei se você entendeu bem. Então, se a gente vê como jogava tudo farinha do mesmo saco, absorção é isso, a gente está ali naquele treco que não tem individualidade. A absorção é de lá. Quem vai ser, nós vamos ser absorvidos. Entendeu? Nós seremos absorvidos. Quer dizer, mas aí vem a lógica. Cadê a lógica disso? Onde está a lógica? Não tem lógica, por quê? Um é bonito, outro é feio, outro é rico, outro é pobre, tudo vem, faz, cria-se, vive aqui, para quê? Mas aí, onde está a justiça? Depois você volta, vai misturar. E vai começar tudo de novo, sempre um recomeço. Entendeu? Então é isso aí, o homem tem que ter alternativa, é essa aí. Então, gente, a individualidade da alma é fundamental para a gente começar a entender. É fundamental. Porque a lógica nos diz aqui que é a última lá. Vamos ler aqui, o segundo parágrafo do item 10. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivesse no mesmo nível que a do sábio e a do homem de bem. Aí chega a diferença. Então, a evolução, gente, é pessoal, é de cada um. Isso não pode ser absorvido. Exatamente. Então, a bagagem que nós temos aqui, desde que nós nos tornamos princípios inteligentes do universo, quando nós recebemos a inteligência, o pensamento contínuo, que é a diferença do animal e do homem é esse. O animal é lampejos, não tem um pensamento contínuo. E nós, a partir, tivemos o pensamento contínuo e dominando a razão já e os pensamentos, já começou a nossa tarefa. Desde a primeira encarnação, desde a primeira, está gravado dentro de nós. Em algum momento do nosso HD, podemos dizer assim, está gravado desde o início. Então, a nossa vida perante a espiritualidade, literalmente, é um livro aberto. Nós somos atores de milhares, sei lá, centenas, milhares de reencarnações, nesse caminho do átomo até a angelitude. Esse é o nosso caminho. Então, por isso que o pessimismo não pode fazer parte, não deve fazer parte da nossa vida. Porque há situações, se nós formos analisar com lógica, com razão, com bom senso,
nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que ocorre conosco, tudo, foram consequências de nossa. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, não é verdade? Para a gente fazer o que quiser. E volta, falamos há pouco das expiações de provas, quando nós agimos em desacordo com a lei de Deus, as leis divinas, que lá na questão 621 do Livro dos Espíritos pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Já está dentro de nós. Então, isso é natural. Agora, erramos? Lógico. Você quer que uma criança de 2 anos vá dirigir um carro? Impossível. Não tem como. Ela tem que passar fases. Nós passamos por essas fases. E aí as coisas vão. Precisamos. Então, quando Jesus veio falar por parábolas, usando o linguajar e as coisas do tempo dele, foi porque o povo ainda daquela época não tinha capacidade de entender a filosofia dele que ele veio trazer. Uma filosofia fantástica, de evolução mesmo, de mostrar de superação das coisas negativas, né, que a matéria impunha. Então, aí que a gente começa a entender a beleza da vida. E esta é a individualização da alma, que a gente tanto almejamos para seguir o nosso caminho evolutivo. É aí que nós vamos entender as diferenças, é aí que nós vamos ver na nossa família, cada um pensar de um jeito, é aí que a gente vai começar a aceitar as pessoas como elas são, porque nós não mudamos ninguém. As pessoas podem ser mudadas através de nossos exemplos, não com imposição. Não com imposição. Quem tem filho sabe. Os meus já foram adolescentes, eu sei. E quem tem sabe. Não muda. Muda pelo exemplo. Se eu não quero que meu filho seja um alcoólatra, eu não vou viver. Não vou incentivar isso. E assim, se eu quero que meu filho seja honesto, eu não vou fazer uma viagem, o guarda me multou, eu vou dar um dinheirinho para o guarda, ele vai ver eu subornando o guarda para mim. E como que ele vai fazer? Ué, pai, mas você fez isso? Você quer um filho honesto? Toca o telefone. Seu pai está aí? Fala que não. Não está não. Está ensinando a mentir. Então, são pequenas coisas da vida. Para aí que a gente vai entendendo. Então, a doutrina espírita, gente, não é um cartório que obriga, despeja de nós, não. Ela dá um amplo poder de conhecimento. Filosofia da vida. Um poder imenso para a gente, para ver, analisar. E essa análise é fundamental para a gente viver bem. É aí que a gente começa a entender os degraus que estão passando, as dificuldades que passamos, as alegrias, que são efêmeras também, passam. E assim a gente vai vivendo, agregando e, sobretudo, num processo de limpeza espiritual constante. Porque eu falei há pouco, antes da gente começar aqui, a respeito do ódio que as mídias, todas as mídias, coloca na gente, nós somos levados sem pensar, sem análise, de roldão, odiando, matando, querendo matar, desejando mal, vibrando com um bandido que é morto, que é assassinado com 200 tiros, vibrando, quando na realidade nós estamos sendo levados, estamos sendo dominados por sentimentos, por emoções. Primeiro é a emoção, que vem no físico, depois torna-se um sentimento. Aí que é o perigo, o sentimento daquele ódio ficar dentro de nós. Aí é complicado. Aí que a gente tem que pensar. Então, são coisas mínimas que a gente tem que fazer. Antes de qualquer coisa, vamos pensar um pouquinho. Vale a pena você discutir com a pessoa? Vale a pena você discutir com um gari, por exemplo, que está lá não desmerecendo, está fazendo o serviço dele, você vai lá dar palpite para ele, dar uma resposta, você vai brigar com ele? Você vai brigar com o frentista do posto? Por porcaria? É o que eu estou falando, não vale a pena. Então, tudo isso é evolução. Seguindo. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas, para que sejam responsáveis, é preciso
que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. Livre-arbítrio. Como escolher entre o bem e o mal? Não falamos há pouco que aonde está a lei de Deus gravada dentro de nós, chamada voz da consciência, que nós somos levados, e o despertar da consciência é devagar. Então nós não podemos julgar um psicopata, por exemplo, que tem um problema, que não despertou para ele matar e almoçar, uma coisa só. Ele vai espiar, pelo sofrimento, ele vai começar a entender e vai começar o despertamento consciencial. Lamentavelmente, pelo sofrimento. Que as pessoas vão, reencarna, volta, vão. Até um certo ponto que chega no planeta, que não dá para ficar mais aqui. Vão ter que emigrar para outros planetas. É o que vai acontecer com a Terra. Já está acontecendo. Faz parte de castigo de Deus? Lógico que não, gente. Não, é oportunidade. É meritório. Os que estão ficando aqui têm merecimento para continuar a caminhada aqui. Os que optaram por não, vão ter oportunidade no mundo inferior para também evoluírem. Então, isso é uma coisa natural. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Oi? Todos. Gente, se não tivesse, por que odiar? Por exemplo, um ditador, um déspota aí que está matando funcionário. A gente tem que ter pena, compaixão dessa criatura. Porque o débito dele, quantos milhares de anos vão ser para ser quitados, nós não sabemos. Mas ele um dia vai se tornar bem, um homem de bem, vai ter isso aí. Agora, o que eu posso ajudar com o ódio? Porque o ódio, gente, eu sempre falo para todo mundo que tudo aquilo que nós doamos, nós temos dentro de nós. E quando você irradia o que você tem, você está potencializando aquela virtude ou negatividade que nós temos. Concorda? Então, se eu irradio compaixão, se eu irradio por alguém o bem para que a pessoa está doente, está com problemas familiares, você pensa com carinho e joga aquela energia, você está potencializando algo de bom em nós. Nós estamos melhorando também. As energias boas estão fluindo. Quando nós odiamos, nós blasfemamos, nós somos maledicentes, tudo aquilo que desejamos está dentro de nós. Só que, o que é potencializar? É aumentar, dar força, porque a energia vai e volta. É natural. Somos espíritos, emissores e receptores de energia. Não podemos esquecer disso. Sempre estamos recebendo energia e doando energia. Então, essa responsabilidade que nos dá ao livre-arbítrio é que nos faz evoluir. Então, o livre-arbítrio, nós temos... O que é o livre-arbítrio? É liberdade de escolha. Como distinguir o bem e o mal? Por exemplo, as 3 peneiras de Sócrates é uma coisa muito importante para a vida, para a gente, e serve para o dia de hoje. Antes eles falavam, hoje se você chega uma fake news no seu WhatsApp, no seu Twitter, no seu Facebook, você vê qual a utilidade, qual o bem que vai fazer isso aí? Vai fazer bem para quê? Para ninguém? Morre ali. Mas o dedo treme, né, para compartilhar, né? Comicha, vamos compartilhar isso aqui. E vai. E torna-se, é a mesma coisa. Então, gente, o que é bom, agregamos. As redes sociais são boas, fantásticas, maravilhosas. Mas aquilo que não presta, vamos deixar de lado. Agora eu trouxe para a gente, tem que pesquisar, gente. Isso aí é um incentivo para vocês lerem as obras básicas. Nas obras póstumas, que são escritos de Kardec, que não foram publicados, foram publicados acho que 11 anos depois dele, tem alguma coisa que pode ser fantasiosa aqui, que foram pessoas, não foi ele, não passou pelo crivo dele, a esposa dele confiou em pessoas que
às vezes usar o mal não interessa, mas a maioria são coisas fantásticas, coisas boas que estão aqui. E a gente achou lá algo muito interessante. Quem tem o Obras Póstumas, lá na primeira parte, vocês podem anotar para vocês lerem em casa depois, como pesquisa, quem tem, primeira parte, item 17 do livro Obras Póstumas, fala das 5 alternativas da humanidade, que vai chegar, vai complementar, vai florear mais isso que nós vimos aqui, da individualidade da alma. Então, veja bem o que Kardec, o escrito que estava escrito, fala. São bem poucos os homens que vivem sem inquietação pelo dia do amanhã. É a ansiedade pelo dia do amanhã, é natural. Se, pois, inquieta-se pelo que será depois de um dia de 24 horas, com mais forte razão é natural preocupar-se com o que será de nós depois do dia claro da vida. É um poema bonito, porque não se trata mais de alguns instantes, mas da eternidade. É uma poesia, né? Então, viveremos ou não viveremos mais? Não há meio termo. É uma questão de vida ou de morte. É a suprema alternativa. Lindíssimo. Então, ele traz para nós 5 alternativas, para complementar isso que nós já estudamos aqui no livro O Céu e o Inferno, que vai servir para nós também, para gravar bem. Quais são essas que ele diz aqui? Primeira, doutrina materialista, é o nada. O que ele diz? A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, correto? Nasce e morre com o organismo. Tinha um organismo, morri, acabou tudo. Concorda? O homem não é nada antes e nada depois da vida corpórea. É um absurdo. Quais seriam as consequências dessa teoria, dessa alternativa? O homem não seria, não sendo senão matéria, não há real e invejável senão os gozos materiais. Só isso aqui. As afeições morais não têm futuro, os laços morais são quebrados, os laços de amor são quebrados, afinidade, familiares, tudo é quebrado com a morte. Então, sem comentários mais, totalmente descartada. Se ainda existe alguém que tem essa teoria, realmente, que haja desse jeito, é algo que precisa ser, as pessoas precisam se reavaliarem, se encontrarem, um dia encontrarão. De acordo com a doutrina espírita, eu não sei qual questão, 698, 798, não me engano, a respeito da crença no futuro. Se vai ser a religião do futuro. Não vai ser, é o futuro das religiões. As pessoas vão entender o porquê. Estão aqui, qual a razão, evoluir e seguir adiante. Então, religiões formais, praticamente, de cultos exteriores, não tem chance mais de vender a felicidade na terra, de ter que comungar, de ajoelhar, levantar, fazer esses ritos. Não tem nada a ver mais, não fazem parte mais da evolução. Então, essa é a primeira alternativa, materialista. Depois, a panteísta, Kardec traz para nós. O princípio inteligente ou alma, independente da matéria no nascimento, é aurido do todo universal, o todo universal. Se individualiza em cada ser durante a vida. Então, eu sou aqui, eu sou o Clayton aqui, eu morri, o Clayton vai sumir. Tudo que eu aprendi aqui, todas as minhas afeições, meus filhos, acabar tudo, vão para um todo. Né? E na morte, retorna a massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Volta, não. Cadê a lógica? Olha, gente, essas 3 coisas, questionamentos que a gente faz da doutrina, nós podemos colocar na nossa vida, em todas as coisas, razão, lógica e bom senso. Analise para você, na vida, no dia a dia, nós temos condição de fazer isso, tranquilamente. É aí que a gente tem que começar a entender. Veja bem, quais seriam as consequências da panteística? Nós já vimos, vamos, Kardec agora em outra obra, nós complementando o que nós já estudamos aqui.
Consequências. Sem a individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Acabou. É um nada praticamente. Só muda o sistema de vir. Gente, não é à toa que no século XIX, final do século XIX, tinha que chegar o Consolador prometido mesmo, o Jesus. E é exatamente isso, é para tirar essas coisas ritualísticas da vida, coisas externas. Tanto que se perguntar se a doutrina espírita é uma religião, tal qual as outras, de modo algum. Ela não é uma religião formal, é uma doutrina de moral, de cunho interior. Então, para me chegar a Deus, é o primeiro mandamento que Jesus agrupou os 10 num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar, não egoisticamente, mas me valorizar. Saber que eu sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus, estamos aqui com um objetivo, evoluir. Tudo que nos acontece de bom é consequência nossa também, e de ruim também. Deus paira sobre tudo e dá a cada um de nós segundo as suas obras. Fantástico, não tem como escapar. Então essa seria a consequência da doutrina panteísta. Rituais. Que temos que respeitar. Temos que respeitar. Sim. Achou falta da ritualística. Por isso que eu digo que as leis de destruição ou de transformação que chegam com objetivo. Porque, olha, gente, se praticamente 10% da população mundial entender o conceito do que essa pandemia está trazendo na parte moral, é uma grande vitória. Isso que você está falando é interessantíssimo. Então, as pessoas, para se conectar com Deus, não tem necessidade mais de ritualística. Então, para ser espírita, eu não tenho necessidade de vir ao centro. Agora, eu tenho necessidade, sim, de vir para aprender, não obrigação de vir para aprender, de vir para ajudar, para doar. Isso é importante. Mas eu tenho que doar não só aqui para os meus irmãos espíritas, não, eu tenho que doar lá no mundo, lá fora, todos, para todos. Esse é o objetivo nosso, não é verdade? É assim que vai funcionando. Depois, nós temos a doutrina deísta. Essa é muito interessante, essa aqui nós não estudamos. Deístas são a Deus, acreditam em Deus. Deísta. Se divide em duas correntes, os independentes e os providenciais. É interessante isso aqui. Por isso que eu falo, temos que ler, pesquisar e entender. Que seriam os independentes? Deísta, crê em Deus. Admite todos os seus atributos como Criador. Então, acredita que Deus criou. Tudo bem. Diz que Ele estabeleceu as leis gerais do universo, funcionam sozinhas, seu autor não ocupa mais nada. Ele criou e deixou, entregou. Olha só onde que chega. Mais nada. Então, Deus criou, as leis são perfeitas, os braços giram, tudo é perfeito. Está criado. Então, as criaturas, nós fazemos o que queremos, ou o que podemos, sem que isso inquiete a Deus. Está livre, faz o que você quiser. Não há providência. Quer dizer, Deus não nos ajuda, a providência divina. Não temos esse contato com Ele. Diz aqui, Deus não se ocupando conosco, não há nada a agradecer nem a pedir. Então, eu não tenho que agradecer a Deus para nada e nem a pedir nada. Por quê? Ele já nos criou, acredito nele. E bola para frente. Olha que interessante. Aqueles que negam toda intervenção da providência da vida do homem são como crianças que se creem bastante razoáveis para se livrar da tutela, dos conselhos e da proteção dos pais. É o que eu falei há pouco. Uma criança de 3 anos, Miguel. Quase que chega com um ateísmo com Deus, né?
Podemos dizer uma coisa assim. Ou pensariam que seus pais não devem mais se ocupar delas, desde que colocou no mundo. Olha aqui, que analogia boa que foi feita. Então, Deus larga a mão. É muito interessante. Olha aqui, eu vou ler esse segundo parágrafo aqui, que é interessante para vocês verem. O que eles pensam? Sob o pretexto de glorificar a Deus muito grande, dizem que para baixar até suas criaturas, fazem dele um grande egoísta e o abaixam ao nível dos animais que abandonam seus progenitores aos alimentos. Então, é a mesma coisa, criou. Porque o animal passou 3 meses que amamentou e não reconhece mais o pai e a mãe como pai e mãe. E o pai e a mãe não reconhecem mais como filho, mas foram criados. Entenderam? Já, agora isso aqui, essa teoria diz que é resultado do orgulho. Sempre do orgulho. O pensamento de estar submetido a uma força superior que melindra o amor próprio e a da qual procura libertar-se. Não. Então Deus criou, se dane. Tudo bem. E tem os deístas providenciais. Esses acham, com efeito, que crê não só na existência de Deus, no poder criador dele, na origem das coisas, crê ainda na sua intervenção incessante na criação e a pede, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. Crê em Deus, mas sem dogma nenhum. Vê a ele, entende essa relação com ele, tudo bem. É uma coisa meio doida, né? Mas que tem. Porque muito materialista, ateus, são um ateu que a gente nota, a grande maioria é um ateu contra os ritualismos que as religiões criaram, todo aquele simbolismo religioso. No fundo, eles creem numa força superior. E eu conheci um senhor ateu, que dizia ateu, uma pessoa fantástica, sob todos os pontos de vista. Honesto, bom pai, filho, mas ele não tem, era bom, não queria. Então, respeitar. Veja bem, doutrina espírita não impõe nada, expõe. E usando da lógica, da razão e do bom senso, todos vamos analisar. Então, vocês não precisam acreditar que eu estou falando aqui. Se não se convencerem, não precisa acreditar. Fiquem no que estão, numa boa, tranquilo. Mas se forem, pesquisem, olhem para a vida de cada um de vocês, vejam o que está acontecendo, para ver se vale a pena ou não. Porque mudar, se modificar, depende muito de 2 coisas: vontade e determinação. Se não tiver vontade e determinação para exercer a vontade, não nos modificamos. Lógico, Ernesto Bozano fala que é o pensamento e vontade. É verdade. Você tem que pensar tudo, idear primeiro. Pensar, adquirir, firmar e determinar em fazer. Toda mudança de zona de conforto é dificultosa. Até para sair da dor. Quem se acostuma com a dor, se acostuma aos queixumes, é difícil sair, porque enquanto está sofrendo, está sendo um foco de atenções. Às vezes é uma necessidade psicológica que a pessoa tem, de afeto. Então a gente tem que pensar. Então até para isso, para sair, para modificar, é difícil. Porque a maioria das doenças começam no nosso psiquismo, que vão desabrochar no corpo físico. É assim que funciona. Depois, nós temos a doutrina dogmática. Então já vimos, materialista, panteísta, deísta e agora dogmática. Dogmática é a que corre por aqui. Que diz: a alma, independente da matéria, é criada no nascimento de cada ser, sobrevive e conserva a sua individualidade depois da morte. A sua sorte está, desde esse momento, irrevogavelmente fixada. Você nasceu, sua sorte já está fixada. Como? Os seus progressos ulteriores de outras vidas não valem nada.
porque não acredita na reencarnação, né? Então você começou, foi criada por Deus, aquela alma foi criada agora. Então, de acordo com a doutrina dogmática da Igreja Católica, dos outros, as almas são criadas no momento do nascimento. Então, a bagagem que você estudou, que você tem, não vale nada. Não tem. Para eles não tem. Então, uma criança de 5 anos tocando piano, tocando Mozart, Beethoven, aquilo ali eles não têm explicação de onde que veio, né? Será, consequentemente, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida. Então, o que eu fiz? Vocês vão entender. Então, tudo que eu sou, eu vou ser eternamente isso aqui, sem chance. Sendo os maus condenados a castigos perpétuos. Estamos estudando aqui, o céu e o inferno, vamos ver isso aí. E irremissíveis do inferno. Foi para o inferno? Isso é finito. O inferno é a morada eterna para os maus, segundo essa aí. Sem chance. Que pai bom esse nosso, é? Joga para o inferno eternamente, pelo amor de Deus. Disso ressalta para eles a inutilidade completa do arrependimento. Não adianta arrepender. Você está condenado. Está no inferno. Não adianta. E a mulher está falando na alma, né? Porque elas não voltam. Elas são criadas na hora, mas depois fica lá eternamente. Vai ser criador. Vai ter um depósito de alma lá muito grande, porque não. Boa coisa. Legal. Deus parece assim se recusar a lhes deixar a oportunidade de reparar o mal que fizeram. Os bons são recompensados pela visão de Deus e a contemplação perpétua no céu, vendo anjinhos tocando harpa a vida inteira, batendo asinha, tudo legal, tudo, a vida inteira. Eu ser feliz do céu lá, olhando teu pai lá no inferno, cozinhando lá, no caldeirão lá, teu filho. Que delícia, né? Com o tridente. Gente, os casos podem merecer pela eternidade, o céu ou o inferno, são deixados para a decisão e o julgamento de homens falíveis. Quem é dado condenar ou absolver? Quem que absolve? Não é o padre, não é a coisa que chega lá, está perdoado seus pecados. E vão esperar o julgamento final. Então, eu matei, fui um rapaz, o padre me perdoou, e vou esperar então o julgamento final. Mas por que você está no céu? Uma pergunta. Não, o padre me perdoou. Não, eu que sei. Não funciona. Sem base. Então, é essa dogmática. O Espiritismo, gente, só tem um dogma, por incrível que pareça, chamado reencarnação. Porque é uma verdade irrefutável, vamos ver daqui a pouco, irrefutável, que a ciência já comprovou. Está comprovadíssimo pela ciência. Então não tem como. Kardec já disse, se um dia a ciência duvidar ou falar que um dos postulados espíritas está em desacordo, fique com ela. Tal é a certeza. Então essa seria a dogmática. E a quinta, aqui eu não vou dizer as consequências, né? Que eu já falei no começo. Por que tanta diferença? Por que isso? Diz aqui, as disposições inatas das pessoas. A predisposição, tem gente que tem uma predisposição para matemática, para biologia, que você não sabe de onde que veio aquilo. Nós sabemos. São as reminiscências do nosso passado. Isso é muito importante. Precisamos ouvi-las, sim. As nossas intuições, nosso eu interior, viajarmos para dentro de nós, de quando em vez, ou de vez em quando. Lógico, também, não tenha dúvida. Então, e as crianças que morrem cedo, de acordo com isso aqui? O que eles fizeram? Nós vamos estudar aqui, a igreja inventou um tal do limbo, que nós vamos ver também aqui. Quem viu o programa de estudo aí sabe, então vamos estudar o limbo também, foi criado pela Igreja Católica. Purgatório também criado pela Igreja Católica. Então, a gente aí já dá para a gente analisar, certo? E depois, a quinta doutrina é a doutrina espírita. O princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe
e sobrevive ao corpo. Não tem como. Aí que nós vamos ver a lógica, a razão, o bom senso. A gente vai entender como é que funciona. Então, para ver esse sentido de futuro, de como as coisas acontecem, a gente precisa muito ver. Então, comprovando a reencarnação, para ver que mostra a individualidade que nós temos, que carregamos conosco tudo que agregamos na nossa vida, até as nossas inferioridades, que desabrocham em nós, principalmente a partir da adolescência, quando estudamos que a ciência que não conhecia a glândula pineal, antes de André Luiz, achava que era algo que tinha, mas não sabia o que acontecia, que depois comprovou que ela estimula a melatonina e tantos outros, que influi, que abre o nosso eu, o espírito, das nossas bagagens anteriores, mostrando-nos, às vezes, de uma forma dura, o adolescente às vezes se revolta, de nossas negatividades e também das nossas virtudes, desabrocham. E as tendências, por isso precisamos de uma formação na parte infantil, de 0 a 14 anos, por aí, 12 anos, hoje está tudo mais acelerado, muito boa na parte da moral, na parte de respeito aos direitos das pessoas, ensinar as crianças a se respeitarem, a se amarem, tudo isso, esse conjunto que cabe aos pais, responsabilidade dos pais. Então, essas bagagens foram estudadas por 2 pesquisadores, tem N pesquisadores, eu peguei 2. Primeiro, Ian Stevenson, ele é um pesquisador canadense, norte-americano e canadense, da Universidade de Virgínia também. Os 2 são da Universidade de Virgínia, que é uma das melhores universidades do mundo. Ele envolveu essa pesquisa de vida, de reencarnação. E ele conseguiu separar as coisas em 3 tipos. Memórias espontâneas, que a criança, às vezes, chega, a gente mesmo, de repente, casos que já aconteceu conosco, o popular déjà vu, ou déjà vu, não sei como é que fala, aquela coisa que você chega no lugar, poxa, parece que eu já estive aqui, aconteceu um fato, eu falei, mas parece que eu já estive aqui. Você já teve isso aqui na Europa, quando você chegou em certos lugares lá, sentia que aquilo ali ou te repulsava ou te atraía. Já tive aqui, já vivenciei isso. De repente, Lafayette já se viu como cardeal, né, Lafayette? Lá na Idade Média. Então, as pessoas falam espontaneamente sobre fatos e lembranças de que teria de uma vida anterior. Como? Em sonhos, o déjà vu, lembranças pós-traumáticas. Às vezes a pessoa sofre um acidente, uma coisa, e volta, falando até línguas diferentes, línguas mortas de outras épocas. Pessoa que nunca, às vezes, nem cultura tem, e toma um trauma muito grande, e volta, com outras memórias, às vezes. A gente vê muito em filme, e tem base. Então, ele estudou isso também. E a popular regressão hipnótica, né? A terapia de vidas passadas, que é a comprovação mais palpável, cientificamente falando, também, que vai regredindo, a pessoa, o espírito chega até o ventre da mãe, antes, e transpõe em outras vidas. Como também tem casos daquelas crianças que você não é meu pai morre na Índia, aconteceu isso aqui. Vai lá na casa onde morava, mostra o pai que ainda estava vivo, mostra onde dormia, tudo. Quem contou para essa criança? São coisas que, tudo isso para provar a individualidade da alma, para a gente saber que existe vida sim. E depois as mensagens mediúnicas, que tranquilamente médios que vão trazer as histórias e que Kardec traz para nós aqui, na segunda parte, fantásticas mensagens mostrando a situação no mundo espiritual de todos, espíritos felizes, infelizes, suicidas, tudo está aqui que nós vamos estudar no finalzinho, mostrando de como é a vida lá. Tudo isso aí. Depois, teve um outro psiquiatra também, da Universidade de Virgínia também, chama
Jim Tucker, médico psiquiatra, que ele contando a história de uma moça chamada Ivone. Eu vou ler para vocês. A tia-avó dessa senhora Ivone morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi atingida na nuca por estilhaço de uma bomba em Viena, na Áustria. Morreu com a bomba justamente no local onde eu tenho a marca. E a Ivone tinha uma marca na cabeça, idêntica da tia-avó. Então, aí fez a regressão, deu isso aí. Para os estudiosos, a marca de nascença é um sinal de que Ivone seria a reencarnação da sua tia-avó. E há outras coincidências, as duas nasceram no mesmo dia, 11 de setembro. Olha que a pesquisa dele, como foi abrangente, uma das pesquisas dele. A Ivone conta, quando ela tinha 2 anos, 2 aninhos, mais ou menos, ela dormia com a avó e brigava com ela, com a avó da Ivone, a menininha. A tia era irmã da avó, que morreu na guerra. Eu abria a gaveta e falava, como você é desordeiro e tal, falar para a avó, com 2 aninhos, repreendendo a avó. Mas como você fala assim comigo? Aí eu falava, você não me responda, porque eu sou sua irmã mais velha. A menininha falando. O fato de Ivone, ainda tão pequena, repetir o comportamento da tia-avó, foi mais um indício para os pesquisadores. Jim Tucker afirma que até os 3 anos as crianças têm uma janela por onde aparecem enxergar fatos de vidas passadas. Ciência. Outra coisa que podemos dizer, as populares EQMs, experiência de quase morte, que as pessoas se desprende. Nós temos ainda para ver um negocinho aqui, mas eu gostaria de ler para vocês uma passagem do Divaldo, pessoal dele, que ele conta uma história dela. Dá tempo. No ano de 1985, tive uma lipotimia, ou seja, um desmaio, uma perda de consciência, de sentido. Ele contando. Estava a proferir uma conferência na nossa associação em Salvador, quando um espírito muito amigo me disse para sair dali, porque eu ia desmaiar e era provável que morresse. Ele recebeu. Olha, qualquer um de nós receber isso aí, você vai morrer. Pareceu uma piada. Terminei a palestra e dirigi-me a uma das nossas salas da nossa sede, lá em Salvador. No momento em que me acercava de um divã, tive uma estranha sensação de paragem cardíaca. A princípio, a lipotimia e depois a parada cardíaca. Ele saiu e depois o coração sentiu que parou o coração. Senti-me fora do corpo. Ele falando. Então ele tem um filho, né, que é médico, um filho médico, a nossa enfermeira universitária e mais 2 médicos que estavam presentes na reunião, acorreram a me dar assistência. Ali. Estava praticamente sem batimento cardíaco, muito pouco. Curiosamente, senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo e recordei-me de uma afirmação de Joana de Ângeles, que é a mentora dele, que havia me dito que no dia que eu perdesse a consciência e a visse, enxergasse ela, eu estaria morto. Aí, depressa, ele foi procurar se via, né? Eu olhei minha volta e não a vi. Então, a minha mãe se aproximou de mim e perguntei-lhe, mãe, eu já morri? E ela disse-me, ainda não. Dentro de alguns minutos, eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo, poderia ter a morte cerebral e ficar apenas na vida vegetativa. Mas minha mãe voltou e disse-me, seus amigos espirituais dão-te uma moratória, tu viverás um pouco mais. E eu perguntei, quanto tempo? Ela respondeu, não sei, então voltei ao corpo. Agora você imagina, né? 85, mais um pouco tempo, quanto tempo ele deu, né? Então, a EQM é uma oportunidade divina, chamamento de Deus para correção, porque todas as pessoas que recebem, eu entendo a EQM como a misericórdia de Deus. Por quê? Porque todo mundo, depois, 99%, depois que volta, se modificam.
tem uma nova visão da vida, da própria vida. E assim, nós chegamos de historinha, vamos fazer o nosso tirar dúvida agora, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos ver lá, atento agora, e tudo isso aqui, gente, é para ilustrar, para aumentar e, de alguma forma, incentivar vocês a comprarem as obras espíritas, a ter em casa todas as obras para pesquisa. É muito importante, ok? Vamos ver o nosso tirar dúvida. Por que a alternativa da individualidade da alma é a mais atraente, coerente e lógica para nós? Olha lá, o que vocês acham? Está certo isso aí? Vamos ver. O conceito da individualidade da alma é a base de quase todas as religiões, correto? É a mais atraente, coerente e lógica do que as outras duas, o nada e a absorção. Porquanto somente com ela podemos encaixar os conceitos de diferenças diversas entre os homens intelectuais, morais, de situação social e familiar. Perfeitamente. Nós espíritas sabemos o porquê das diferenciações. O livre-arbítrio e as responsabilidades faz parte da nossa vida, da individualidade da alma, ok? Além disso, somente a crença na individualidade da alma explica todos os fenômenos espirituais e mediúnicos e dá a chave a uma série imensa de perguntas sobre os problemas do homem, do destino e da dor. Até tem um livro do Leão Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é fantástico. Vale a pena ler. Entenderam? De alguma forma? Alguma pergunta? Está só rebatendo o que já vimos há pouco, como é importante essa crença, que fomos criados e a nossa bagagem é nossa. O dia que formos anjos, seremos anjos que já passamos lá no Centro Espírita Vindo do Senhor, lá em Pouso Alegre, no século 21, no ano 2021, no ano 50.250, essa vivência nossa aqui está dentro do nosso HD. Como quando nós brigávamos com o dinossauro lá na frente, como já brigamos com o dinossauro, com clava, está dentro de nós aqui também. Toda a maldade que nós temos hoje ainda é dos instintos de sobrevivência, que vem lá de trás, que nós deixamos dominar pelos instintos ainda, que o instinto é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, precisamos. Então, mas agora, com a moralidade, com Jesus, chegou o momento de ir transformando realmente os instintos de uma forma mais, deixando eles de lado e colocamos a razão para tomar conta e não só os instintos, ok? Acho que tem mais uma. Tem. Que relação existe entre livre-arbítrio e responsabilidade? Isso é muito importante. Vamos ver. A filosofia espírita foi quem equacionou com coerência e lógica, essas duas grandezas, livre-arbítrio e responsabilidade, ou seja, livre-arbítrio e fatalidade, através das ferramentas de lei de causa e efeito e da reencarnação, a base da justiça divina. Livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Segundo o entendimento dos benfeitores, o homem é livre para fazer suas escolhas, boas ou más. Este é o livre-arbítrio. Todavia, se prende irresistivelmente às consequências da sua livre semeadura. Isso é a fatalidade. Lógico. Não tem como escapar. Eu fiz algo, vai ter uma consequência. Se é boa, a fatalidade vai ser boa, o reflexo. Se for má, é a fatalidade. Que podemos chamar de responsabilidade. Logo, esses dois conceitos relacionam-se o tempo todo, durante toda a vida do espírito. Colhemos o passado e fazemos novas semeaduras a todo instante. A cada minuto que passa, estamos colhendo e estamos semeando. Cuidado com o que semeamos. Olhemos o que estamos colhendo, para que possamos fazer semeaduras melhores. Ok, gente? Ficou bastante, deu a entender alguma dúvida? Semana que vem, se assim Deus o permitir, nós vamos encerrar. Nós vamos ver
11, 12, 13 e 14. 4 itens. Fecho. É uma repetição um pouco, vamos aprofundar mais um pouquinho alguma coisa, mas eu acho que essas repetições são fundamentais para que nós possamos fixar bem em nós. Podia falar o capítulo 1, esses 14 itens, numa aula só. Mas eu achei por bem que não... Nós temos tempo, para que essa correria? Vamos devagar, trabalhando devagarzinho, ok? Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos todos sentados, bem cômodos. Solte os ombros, descerre o maxilar, cerre os olhos suavemente. Hoje nós vamos agradecer, mandar luz, agradecer a Deus pela nossa vida. Gratidão a todas as pessoas com quem convivemos, desde a nossa infância, por esses espíritos amigos, que às vezes são nossos familiares de outras existências, que estão sempre conosco, nos ajudando. Nossa gratidão imensurável a eles. Agradecemos a assistência espiritual que todos nós tivemos nessa oportunidade, nos intuindo, nos fortalecendo, abrindo a nossa cabeça, né? Praticamente abrindo, jogando dentro conhecimento útil para a nossa vida. Essa gratidão, Senhor. Mas como eternos pedintes, também te pedimos que nesse instante seja depositada em cada um de nós e em todos aqueles que estão nos assistindo em suas casas, uma chuva de bênçãos, de luz, de paz, de harmonia, de prosperidade, de cura, para que nós possamos irmos para as nossas casas tranquilos, serenos, tomarmos a nossa água fluidificada com muita tranquilidade e gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Boa tarde a todos.